Um índio descerá de uma estrela colorida e brilhante, de uma estrela que virá numa velocidade estonteante e pousará no coração do hemisfério sul, na América, num claro instante. Certamente, se o cacique Tibiriçá viesse de uma estrela, tudo seria diferente. Nos versos de Caetano Veloso, com certeza, Tibiriçá veio de uma luz e de seu protagonismo, que acabou deixando a vila de São Paulo, a antiga vila de Piratininga, transformada no que é hoje a grande metrópole do mundo. No episódio de hoje falaremos sobre Tibiriçá, o vigilante da terra. Essa grande personalidade que influenciou a história da cidade de São Paulo. Em Tupi-Guarani, Tibiriçá significa o vigilante da terra, o sentinela da terra, aquele que observa tudo, uma pessoa de grande coragem. É isso que se traduz através dos tupinólogos e também dos especialistas na linguagem indígena. Não se sabe precisamente a data de nascimento de Tibiriçá. Acredita-se que na última década dos anos 1400, entre 1490 e 1495, ele tenha nascido então nos campos de Piratininga. Foi um grande batalhador, um índio corajoso, que trabalhou exatamente pela fundação da cidade de São Paulo e teve uma influência muito grande na história dessa cidade. E é sobre ele que nós vamos falar hoje. Tibiriçá vivia então na antiga Taba, hoje seria, na verdade, o Largo São Bento, era ali que era a sua aldeia, onde ele vivia em coletividade. E ele vivia então nessa grande Taba, chamada de Inhampuambuçu, que era, na verdade, um lado mais alto da cidade. E por ali eles viviam caçando, pescando, desciam então ali as encostas do que seria o Anhangabaú, pescavam no rio Tamanduateí e caçavam antas, capivaras, que ali era muito farto naquela região. Então imaginem o que era o Largo São Bento, de hoje, naquelas épocas de Tibiriçá, há 460 anos atrás. E ele tinha então dois irmãos, o índio Piquerubi, que também era um índio de grande renome na época, e o Caiubi, outro que também influenciou e ajudou, foi aliado dos portugueses. Ele então teve vários filhos com a Índia Potira, entre elas duas de grande destaque, que é a Índia Bartira, a famosa Índia Bartira, que na verdade não tinha esse nome, ela era chamada de Embusi, que era exatamente o nome atribuído aos indígenas à grande flor da floresta, enfim, e também Teberê, a Índia batizada de Maria da Graça, essas ambas casadas com portugueses, que por aqui circularam. Bartira, todos sabem, foi casada então com João Ramalho, homem que era grande, influente em toda São Paulo de Piratininga. E, obviamente, deixaram as suas netas, tiveram grande influência ao longo da história da cidade de São Paulo. Como exemplo, a própria Susana Dias, que foi sua neta e fundou a cidade de Santana de Parnaíba, junto com seu filho André Fernandes. Então, vejam que ele deixou um grande legado, e essa própria família, essa descendência, criou aí um vínculo muito interessante, para esse lado colonial do Planalto. Sem dúvida, a influência de Tibiriçá na cidade prevalece até os dias de hoje. Tibiriçá sempre foi aliado dos portugueses, foi sempre receptivo à vinda dos portugueses e também dos jesuítas, sobretudo aqui na cidade de São Paulo. Então sempre teve uma relação de amizade bastante firme. Dizem até que ele recebeu uma visão numa noite para que ele realmente se aliasse aos portugueses, que isso seria uma forma de fortalecimento para a própria aldeia dele. Isso explica justamente a sua relação com Martim Afonso de Souza, fundador de São Vicente, que veio aqui a convite dele conhecer a sua aldeia, e também a sua relação com João Ramalho, o seu genro, que casou exatamente com a Bartira, com a Índia Bartira. Então, na verdade, ele teve esse lado amistoso, diferente, por exemplo, do seu irmão Piquerubi,
né, que era contra, na verdade, qualquer relação com os portugueses, era contra realmente a estada dos portugueses aqui em território paulistano. Ele, além dessa influência toda, né, ele tinha outro irmão, que era o Caiubi, que era a favor, que era realmente aliado também dos portugueses. E isso gerou, na verdade, em 9 de julho de 1562, o chamado Cerco de Piratininga, né, que foi um grande levante, né, causado, enfim, por várias tribos, né, e, sem dúvida, o Tibiriçá foi quem reforçou, né, quem empunhou, na verdade, né, a bandeira contra as outras tribos, inclusive do próprio irmão Piquerubi. E isso gerou um grande movimento e ele acabou, né, matando o próprio irmão Piquerubi e o seu sobrinho Jaguaranhon, né, que eram totalmente contra qualquer atitude dos jesuítas, né, desse trabalho de batismo, né, que os jesuítas faziam em função dos índios aqui nessa região. E ele acabou, então, foi um movimento muito grande, né, que marcou muito a história de São Paulo, mas num ato de bastante bravura mostrou realmente o quanto, né, o Tibiriçá era favorável realmente a uma nova, né, um desenvolvimento daquela localidade. Isso, inclusive, com depoimentos do próprio José de Anchieta e o padre Leonardo Nunes, que batizaram, na verdade, né, o Tibiriçá, dando para ele uma nova, né, visão e esse lado de reforço, né, da cidade de São Paulo. Vejam que o processo de transformação da São Paulo de Piratininga para a grande metrópole, né, foi um período muito longo, mas que certamente teve semeado, né, a grande importância e a participação não só dos jesuítas, mas sobretudo, né, desse grande índio corajoso, né, que previa, na verdade, a cidade de São Paulo como sendo realmente uma grande metrópole futura, né, que previa o lado bom da cidade. E imaginando naqueles tempos, né, é impossível, né, nós voltarmos e imaginarmos que realmente como é que era essa aldeia, né? Como é que era exatamente essa passividade, essa vida pela coletividade, né? Da vida em comum, que hoje é um pouco diferente daquela realidade, né? O Tibiriçá faleceu num dia de Natal, dia 25 de dezembro de 1562, por uma peste que assolou realmente a aldeia, conforme descrito nas cartas, né, de José de Anchieta, aquele que o batizou. Seus restos mortais estão hoje na cripta da Catedral da Sé, desde 1930. A cripta da Sé é aberta à visitação, então quem quiser conhecer um pouco sobre o seu jazigo, na verdade, poderá fazê-lo através de uma visita. Que prevaleça, então, os princípios de perseverança, de coragem, de ousadia, né, do cacique Tibiriçá, os propósitos nossos, paulistanos, né, no dia a dia. E que nós possamos realmente enxergá-lo, né, em cada canto dessa cidade como uma forte influência para o grande desenvolvimento. O Momento Jornada Cultural fica por aqui, esperamos que tenham gostado, curtam o nosso canal, inscrevam-se, façam as observações. O Momento Jornada Cultural é feito para você, associado à FEPESP. Até o próximo episódio.